discernimento para entender aquilo que o Senhor quer nos falar essa noite. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus, amém? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha para mim, olha só. No comecinho desse texto aqui, no versículo 8, a primeira coisa que o homem faz é se esconder. Só que antes de esconder, ele tem medo. O medo dele leva ele a se esconder. Todas as vezes que a gente tem medo de bater de frente com uma situação, de bater de frente com algo que precisa ser resolvido, a gente vai se esconder. Se esconder aqui era uma maneira de não enfrentar o que ele tinha feito. Se esconder aqui era uma maneira dele não confrontar o que ele tinha feito. Se esconder aqui era um jeito dele não se responsabilizar pelo que ele tinha feito. Então, primeiro ele tem medo, depois ele se esconde. Aí depois o que ele faz? Ele diz para Deus o seguinte: a mulher que o Senhor me deu e eu comi. Ele pega a atitude dele e atrela aquela atitude a alguém. E você deve conhecer pessoas assim, que fazem alguma coisa e falam que fizeram porque o outro fez primeiro algo. Eu vou te dar um exemplo bem triste de um casal que o rapaz disse assim: eu traí mesmo, de tanto ela falar que eu tinha outra, eu arrumei outra. Agora ela pode falar que eu tenho, porque antes ela falava e eu não tinha. Olha como que responsabilizar o outro pela minha atitude é grave. Uma atitude tão séria, deixar de ser fiel num relacionamento que foi prometido fidelidade, e a pessoa consegue responsabilizar a outra para não ser responsável pela própria atitude. E o que acontece aqui? Nesse texto a gente vê que Adão, ele se colocou como vítima de Eva. Eu sou vítima. Eu só fiz isso porque Eva me influenciou. Eu só fiz isso porque Eva me deu. Se ela não tivesse me dado, eu não faria. Mas quem pegou e levou na boca foi quem? Foi ele. Aí, Adão recebeu de Deus uma responsabilidade, igreja. A responsabilidade de Adão era cuidar de Eva. Ele era responsável por ela. Ela era auxiliadora, ela ajudava. Mas a responsabilidade era de quem de cuidar de Eva? Era de Adão. Adão estava lá no momento em que a serpente conversava com Eva, mas ele não fez nada. Ele viu a serpente seduzir Eva e ele não fez nada. E quando o pior acontece, ele responsabiliza quem? Deus e a mulher.
E por que ele faz isso? Porque é muito mais confortável, e aí todos nós estamos sujeitos a desenvolver isso, porque na carne descendemos de Adão e Eva. É por isso que Jesus disse que nós temos que nascer de novo, porque quando a gente nasce de novo, a gente se parece com Jesus e não com esse Adão. O que Adão ensinou para Eva aqui? Não assume responsabilidade. Aí o que Eva faz quando Deus pergunta? Foi a serpente. Não foi eu. A serpente me enganou. E o que essa palavra ensina pra gente? Todas as vezes que eu fizer alguma coisa e eu responsabilizar alguém por eu ter feito ou por eu ter deixado de fazer, eu estou criando uma sensação, eu tô me absolvendo de uma consequência, de uma responsabilidade. Mas eu estou enganando a mim. Eu estou enganando a mim mesma com essa atitude. E quando eu faço isso, eu não mudo. Eu não sei se você convive com pessoas vitimistas, mas é tóxico você conviver com uma pessoa que é vítima. Sabe por quê? Porque a dor dela é sempre maior que a de todo mundo. Você vai contar um problema para ela, ela traz um problema maior. Você vai contar uma situação para ela, ela traz uma dor maior. Ela quer estar sempre naquela situação de tenha dó de mim. Tenha dó de mim, tenha pena de mim. Qual que é a raiz disso? Todo vício, isso é um vício emocional. Todo vício emocional, a raiz dele é uma dor. Uma dor é a raiz do vício. E por que uma pessoa se torna vitimista e não assume as responsabilidades daquilo que ela faz? Não assume as responsabilidades daquilo que ela fala? Tem gente que fala de maneira agressiva com alguém e depois fala assim, não, eu só falei assim porque ela me provocou. Eu só falei assim porque ele me provocou. Quer dizer, até o que a pessoa fala é culpa do outro. Qual que é a consequência disso na nossa vida? Se eu sou a vítima, eu não posso fazer nada para mudar minha vida. Eu não posso fazer nada para mudar a minha situação. Porque eu sou a vítima. E a vítima sofre. A vítima perde. A vítima não pode fazer nada. Quando eu já fui assaltada. Quando você sofre um assalto, naquele momento você é vítima. Você não tem como se defender. Você não tem o que fazer. E sabe o que acontece quando o vitimismo toma conta da nossa mentalidade? A gente é assaltado todo dia. Mas pelo engano da nossa consciência. A gente é assaltado de atitudes que poderiam mudar a nossa vida. A gente é assaltado de decisões que devíamos tomar e não tomamos porque somos a vítima. Então, a culpa dessa área da minha vida tá ruim é sempre de alguém. Ah, mas isso aqui é por causa do fulano, porque se o fulano estivesse me ajudando, eu não estaria assim. Ah, mas eu não posso fazer nada com relação a isso, porque ninguém me ajuda e sozinho eu não consigo. Ah, já vi muito isso. Ah, mas é fulano que acaba comigo. Fulano me deixa assim. Ele está acabando comigo. Não, ele não está acabando. Você está se deixando acabar. Somos nós que nos deixamos acabar por aquilo que a pessoa fala, porque a gente deixa entrar. Aí aqui o que Adão faz? Ele prefere perder tudo o que ele tinha para receber de Deus do que reconhecer a responsabilidade dele. Quando a gente casa, no momento do casamento ali, existem responsabilidades. Qual que é uma das responsabilidades do casamento? Cobrança. Você não quer cobrança, você não casa. Porque você vai ser cobrado, muito cobrado. Você não é mais livre, você presta conta de tudo. Do contrário, você não precisa se casar. E o que Deus fez aqui com Adão? Ele foi cobrar. Sabe o que Adão fez? Se escondeu. Como é que você identifica o vício do vitimismo? Como é que você reage quando você é cobrado? Como você reage quando alguém cobra alguma coisa a você, exige algo de você ou confronta você? Qual que é a sua primeira atitude?
vitimista, ele foge, ele se esconde ou ele começa a agredir todo mundo. Ele começa a achar um culpado para tudo, menos reconhecer a responsabilidade dele naquela situação. E qual que é a dor emocional que provoca isso aqui? A maioria dos vícios começam quando somos crianças, na primeira infância. E é na primeira infância. É do 0 até os 4 anos. Coisas que a gente nem se recorda. Então lá na primeira infância, tem criança que é doente, tem criança que sofre bullying na escola, e ela escuta muito a frase: coitadinha, ô dó, tadinha, ô dó, tadinha. E aquilo entra, nosso cérebro aprende por repetição. Então não é uma escolha da pessoa ser um vitimista, é uma consequência daquilo que ela viveu. E eu só trato uma doença quando eu sei que ela existe. Se eu não descobrir que ela existe, eu vou caminhar com ela, eu não vou tratar. Agora, se eu descubro que existe, eu começo a tratar. E aí, por ouvir demais, coitada, tadinha, ô dó, como sofre fulano, aquilo entra na mente. Então a pessoa cresce com aquela sensação de que eu sou vítima, eu preciso que tenham dó de mim. Eu não assumo a responsabilidade porque eu tenho medo de assumir, de olhar para a situação e falar: poxa vida, eu estou vivendo assim por minha escolha. O que eu estou vivendo é consequência das minhas escolhas. O que eu estou vivendo é consequência do que eu deixei de fazer ou do que eu fiz. E o que acontece quando a gente tem essa consciência? Tudo que Deus queria que Adão fizesse era o quê? Reconhecer, confessar e abandonar. Porque quando eu reconheço, eu preciso confessar, porque quando eu confesso, eu estou reconhecendo para mim. Você reconhece aqui dentro, você confessa falando, e aí então a gente muda. E nós não mudamos nada que primeiro a gente não reconheça. A gente não transforma nada na nossa vida que primeiro a gente não reconheça. Então, se hoje você está aqui e você fala: eu percebo no meu comportamento em algumas situações, principalmente quando eu sou cobrado, confrontado, ao invés de parar e pensar na minha responsabilidade, eu já fico querendo arrumar uma justificativa para a situação. Então eu tenho esse vitimismo e eu preciso me libertar. Sabe por quê? Porque esse vício prende a gente num lugar. Emocionalmente nós não crescemos e amadurecemos. Eu não sei, eu conheço pessoas, eu não sei se você conhece pessoas que são adultos, crianças em corpo de adulto. Quem conhece? Porque as atitudes da pessoa são atitudes de uma criança, que você pontua até a idade da criança. Por quê? Porque a pessoa não amadureceu. E para amadurecer emocionalmente, igreja, só reconhecendo. Aqui, Adão culpou Eva, aí Eva bota a culpa numa cobra. A Eva botou a culpa numa serpente, quer dizer, a culpa é do cachorro, não foi eu. Foi o meu gato. Tipo assim, a culpa é da serpente, mas ela não se responsabilizou. Se Adão tivesse se responsabilizado aqui pelo que ele tinha feito, Deus teria perdoado. Ele teria tido uma segunda chance. A falta de reconhecimento de Adão comprometeu a geração dele. Olha como é que nasceu Caim. Olha o que aconteceu com Abel. Tudo porque, por causa daquela atitude, eles se distanciaram da presença de Deus. E o vitimismo nos distancia de Deus. Sabe por quê? Porque se eu sou vítima de tudo, eu não sou filho de Deus. Eu não domino sobre a minha vida. Eu não domino sobre as minhas atitudes. E se eu não domino nem as minhas palavras e nem as minhas atitudes, não tem nada ao meu redor que eu vou dominar. A primeira coisa que eu preciso dominar é o que eu falo, é o que eu faço, é olhar para a minha vida e para essa área que eu não estou satisfeita com ela e dizer o seguinte: espera aí, ninguém é responsável por isso. Eu sou responsável. Eu me coloquei nesse lugar de dependência, eu me coloquei nesse lugar de depender dessa pessoa, eu me coloquei nesse lugar de não ter autonomia.
Porque quando a gente reconhece, aí Deus começa a trabalhar. Sem reconhecer, a cura não vem. Sem reconhecer, a libertação não vem. Por que eu falei que é um culto de libertação? Porque a vida inteira a gente tem que se libertar. E se tem uma coisa, a Bíblia diz que todos os vícios devem ser abandonados. E não é só vício mecânico. Por exemplo, cigarro é um vício mecânico. É o vício de fazer isso aqui, ó. Se a pessoa, ela começa a fazer um acompanhamento e ela troca o cigarro por uma garrafa de água fazendo o mesmo movimento, ela se liberta do cigarro. Porque o vício é mecânico. A mesma coisa a compulsão por comida, é mecânico. É levar na boca, é o movimento. Se ela pega uma garrafa de água e começa a fazer a mesma coisa, ela para com o vício. Ela troca o hábito. Como é que eu venço esse vício? Do vitimismo, de me vitimizar, de sentir pena de mim, de me colocar como alguém que não pode mudar a situação. Ah, mas eu nasci assim, ninguém me ajudou, ninguém fez nada por mim, eu não consigo fazer além do que isso. Você consegue fazer o que você quiser. Sabe por quê? Você pode deixar o ambiente controlar seus pensamentos, ou você pode criar o ambiente com seus pensamentos. É você que cria. Você pode deixar as circunstâncias externas dominarem você, e aí você vai ser apenas um dominado. Ou você pode controlar as circunstâncias com o que você pensa. O que a Bíblia diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu renovo os meus pensamentos, não interessa o que está acontecendo lá de fora. Não vai me afetar, não vai me agredir, não vai me ferir. A pessoa pode vir com um monte de pedra na mão, falar para você um monte de coisa para te machucar. Se você decidir que aquelas flechas não vão entrar, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Aliás, não vai nem entrar. Isso é ser maduro. Por quê? Porque o diabo, quando quer desestabilizar a gente, ele usa uma pessoa. O que ele fez com Sansão? Ele usou Dalila para roubar de Sansão o propósito dele. Ela ficava o quê? Falando todo dia no ouvido dele, até conseguir convencer ele. Quando a gente percebe que o diabo tentou roubar o propósito de Jesus, fazendo o quê? Falando. Olha, eu te dou todo o reino do mundo se prostrado me adorar. Jesus resistiu, os anjos vieram servir Jesus. Então, quando você entende isso, e você diz o seguinte, Deus, aí, quando Deus ele criou Adão, ele falou para Adão o quê? Adão, domine sobre as aves, domine sobre tudo. Só que Adão entrega o domínio dele para não se responsabilizar por uma atitude. Todas as vezes que eu deixo de me responsabilizar por algo que é meu, eu estou perdendo o domínio naquela área. Eu passo a ser dominado naquela área. Eu estou entregando a autoridade da minha vida para alguém, para uma situação, para uma circunstância. E o Espírito Santo hoje quer que você saia daqui com essa consciência que não existe nada que você não possa dominar se você se decidir para isso. Não existe situação em nenhuma área da sua vida que não mude se você decidir que fatores externos não vão interferir no seu posicionamento, na sua fé, na sua crença, em como você acorda todo dia. Porque quando a gente faz isso, a gente está dominando. E a gente só prova que domina quando as situações adversas vêm. Quando as palavras vêm. Quando a gente é confrontado. Então hoje, para pensar como que você reage quando você é cobrado por uma atitude. Qual que é a sua primeira reação? Qual que é a sua primeira atitude? Você ouve e se responsabiliza,
Ou primeiro você tenta achar um culpado para aquilo, achar uma justificativa, eu fiz isso, mas foi por causa disso, eu não fiz, mas foi por causa daquilo outro. Porque quando a gente tem essa consciência, a gente sabe que a gente precisa se responsabilizar. E quando a gente tem essa autorresponsabilidade, então a gente passa a dominar sobre todas as áreas da nossa vida. Amém? Quem entendeu isso aqui essa noite? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse sentido, para que o Espírito Santo nessa noite derrame sobre você essa unção de domínio. Porque é a atitude de se responsabilizar pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, que vai levar você para o próximo nível que Deus quer te levar. Amém? E nós somos provados por Deus nas pequenas coisas. É como reagimos nas pequenas coisas que mostra para nós como a gente reage nas grandes. Se a gente é reprovado na pequena, a gente não chega na grande. Então Deus vai provar a gente de novo. Deus vai dar a prova de novo, até que a gente seja aprovado. Amém? Coloca a mão assim, ó, sobre a sua testa, assim, sobre a sua mente. Pai, em nome de Jesus, eu quero, meu Deus, que o Senhor revele ao coração dessa pessoa qual é a resposta que o Senhor quer que ela dê à situação que ela está vivendo. Porque, meu Deus, existia uma resposta que o Senhor esperava de Adão, e não era responsabilizar Eva. Existia uma resposta que o Senhor queria de Eva, e não era responsabilizar a serpente. Existia deles uma resposta, meu Pai, que mudaria o futuro deles. E eu peço ao Senhor nessa noite, meu Deus, que venha trazer ao coração dessa pessoa a revelação da resposta